Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre mais uma contratação do Real Madrid, a quarta dessa temporada. Álvaro Carreras, lateral esquerdo, que chega para reforçar o sistema defensivo do Real Madrid. E é sobre ele que vou falar no vídeo de hoje. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, dia 14 de julho, a sua quarta contratação para a temporada 2025-2026. É claro que as primeiras contratações do zagueiro Haaland e do lateral direito Trent Alexander-Arnold já foram anunciadas, inclusive os dois participaram do Mundial de Clubes com o Real Madrid, mas nessa segunda-feira o Real oficializou a sua quarta contratação, agora já pensando na próxima temporada. Além dos dois que já chegaram e já participaram do Mundial de Clubes, já estão na dinâmica da equipe com o Xabi Alonso, o Real Madrid também já anunciou a contratação de Franco Mastantuono, o jogador argentino que chega na metade de agosto, depois de completar 18 anos na Argentina. Ele desembarca na capital espanhola. Mas a contratação desta segunda-feira, dia 14 de julho, é de mais um jogador para o sistema defensivo do Real Madrid, um nome que já estava no ar há bastante tempo e que o Real Madrid teve aí, digamos que, dificuldade em conseguir negociar todos os valores com um clube que faz boas vendas, ainda mais para times como o Real Madrid. Vai querer tudo, vai querer a multa rescisória. Estamos falando de Álvaro Carreras, que deixa o Benfica e retorna ao Real Madrid, porque ele chegou a passar pela base do Real Madrid. Agora eu vou contar um pouquinho a história de como ele chegou a voltar ao Real Madrid. Essa é a história de Álvaro Carreras, jogador de 22 anos, lateral esquerdo, que tem como grande característica o seu poderio ofensivo, mas que o Real Madrid faz essa contratação pelo que viu dele defensivamente nessa última temporada, principalmente nos jogos da Liga dos Campeões, nos quais o Benfica enfrentou o Barcelona, e o Carreras foi um dos destaques da partida, conseguindo fazer boas marcações e boas atuações contra Lamine Yamal. Isso deu a ele bastante visibilidade no futebol europeu. O Real Madrid estava atrás de reforçar, além de já ter reforçado a lateral direita, a lateral esquerda, e por isso Álvaro Carreras retorna ao Real Madrid. Ele que tem apenas 22 anos e que por isso o Real Madrid faz um alto investimento para voltar a contar com um jogador que passou pelas suas categorias de base, mas que acabou não ficando no Real Madrid e agora retorna com todo esse valor. O Benfica, como é um clube que está na Bolsa de Valores, tem que informar o quanto recebe nesse tipo de negociação. O Real Madrid não publica os valores das negociações com os que faz pelos seus jogadores, mas o Benfica, como está na Bolsa de Valores, tem que divulgar o valor e, segundo o Benfica, o Real Madrid pagou a multa rescisória no valor de 50 milhões de euros para contar com Carreras, que assina com o Real Madrid para as próximas 6 temporadas, ou seja, contrato até 30 de junho de 2031. Ele, que é muito jovem, ainda tem 22 anos, por isso esse contrato de 6 temporadas. Na verdade, o Real Madrid não vai pagar ao Benfica os 50 milhões de euros, porque o Real Madrid tem direito a receber 5% do que qualquer clube fosse pagar ao Benfica por Carreras, porque é o clube formador, né? Tem direito a essa parte como clube formador, portanto, mais ou menos o valor final vai ficar na casa dos 47,5 milhões de euros, já descontando que o Real Madrid receberia por ser clube formador, que ele mesmo não vai ter que pagar para ele. Então, mais ou menos isso. E tem uma parte desse valor que não vai ficar para o Benfica, que vai ser do Manchester United, que quando o Carreras saiu da base do Real Madrid e foi para a base do Manchester United, e o United acabou vendendo ele ao Benfica lá em 2024 por mais ou menos uns 6 milhões de euros, o Manchester United ficou com uma porcentagem de plusvalia numa possível venda do Carreras, e por isso parte desse dinheiro que o Real Madrid vai pagar ao Benfica vai ao Manchester United, depois de descontar impostos e tudo isso. São as informações que o Benfica divulga na hora que informa a Bolsa de Valores de Portugal o quanto vai receber pelo jogador, que na verdade são 50 milhões de euros, mas descontando todos esses valores aí, e obviamente o valor que o próprio Real Madrid tem que receber
por ter sido o clube formador do Álvaro Carreiras. O Carreiras, ele é um jogador galego da Galícia, do norte da Espanha, próximo ali com Portugal, e ele começa a sua trajetória como jogador em clubes da Galícia, inclusive passa pelo Deportivo La Coruña e depois acaba em 2017 indo para a base do Real Madrid, onde fica até 2020. São 3 anos de carreiras em diferentes categorias de base da base do Real Madrid. E em 2020 ele deixa a base do Real Madrid e passa a fazer parte da base do Manchester United. Essa passagem dele pelo Manchester United faz com que ele seja emprestado para diferentes clubes, inclusive ele volta a jogar aqui na Espanha no Granada, emprestado para vários clubes, até que em janeiro de 2024 o Benfica negocia com o Manchester United, compra o Carreiras por mais ou menos uns 6 milhões de euros e o Manchester United fica com essa plus-valia numa possível venda do Carreiras mais para frente, que é o que agora o Real Madrid, nesse valor que vai pagar o Benfica, parte vai pro Manchester United por isso. O Carreiras chega em janeiro de 2024 ao Benfica, vai ganhando espaço no time, enfim, pouco a pouco, né? Repito, é um jogador muito jovem, que completou agora em março 22 anos, vai ganhando protagonismo dentro do time do Benfica. São temporada e meia, mais ou menos, do Carreiras no time principal do Benfica, no qual ele faz 68 jogos, marca 5 gols e dá 5 assistências. É um jogador, como eu digo, um lateral muito profundo, que, pelo que eu vi nas informações, ele mais jogou como lateral esquerdo do que como ala, por exemplo, que é algo que ele pode vir a ter que fazer dentro do esquema que o Xabi Alonso pode vir a colocar, implementar nesse Real Madrid. Pelo que a gente viu no Mundial de Clubes, o Real Madrid acabou fazendo melhores momentos dentro dos jogos, jogando com uma linha de 3 zagueiros e 2 alas. E no Mundial de Clubes, o Real Madrid só tinha o Fran Garcia para jogar por ali, porque o Mendy está se recuperando de uma lesão. É um jogador que, em princípio, o Xabi Alonso não conta com ele. Vamos ver qual que vai ser a situação do Mendy. E o Fran Garcia até teve bons momentos dentro do Mundial de Clubes, mas é um jogador que defensivamente tem algumas carências. E o Carreiras, não é que ele seja um portento defensivamente, mas é um jogador que a gente já viu mais valências defensivas nele do que a gente tem visto nos últimos tempos no Fran Garcia. E aí eu me remeto aos jogos da Liga dos Campeões, nos enfrentamentos do Benfica contra o Barcelona principalmente, no qual o Carreiras foi o responsável por marcar o Lamine Yamal em diferentes momentos. Ele conseguiu ir bem nos duelos contra o Lamine Yamal, é um jogador de mais ou menos 1,86 m, então ele é alto e vai bem nos duelos aéreos, o que também é muito importante. E o Carreiras tem alguns pontos, ele ainda é melhor ofensivamente, melhor nos cruzamentos, melhor indo até a linha de fundo e proporcionando esse jogo associativo com o ponta ou com o atacante que estiver ali pelo lado esquerdo do campo. Mas é um jogador que, se a gente for comparar com o que o Real Madrid tem à disposição, e não estou contando o Mendy porque não está à disposição, ainda está se recuperando de lesão, talvez no comparativo com o Fran Garcia ele tenha algumas valências defensivas que ainda sejam, que a gente possa falar um pouco mais dele ter essas características que o Fran Garcia, que seria o outro lateral esquerdo, ala esquerdo dentro desse esquema do Xabi Alonso. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser a readaptação do Carreiras, que já passou, repito, pela base do Real Madrid, na volta dele para o clube, agora já no time principal, o Real Madrid fazendo um alto investimento para voltar a contar com esse jogador, que imagino que dentro dos planos do Xabi Alonso deva contar muito, porque é um jogador que inicialmente joga na lateral esquerda, mas que pelas suas características também pode se adaptar a ser um ala esquerdo para esse Real Madrid. O Real Madrid, com a incorporação do Carreiras, que vai ser apresentado nessa terça-feira como jogador do clube, já gastou 165 milhões de euros em 4 incorporações, lembrando que teve que pagar 10 milhões de euros para contar com o Trent Alexander-Arnold no Mundial de Clubes, 60 milhões de euros no Dinhausen e mais 45 milhões de euros mais ou menos, mas com alguns valores aí, esse valor fica maior, para contar com o Franco Mastantuono a partir da metade de agosto. Então, é o Real Madrid investindo para reformular o seu elenco, para ir atrás de peças
que vão contar nesse novo Real Madrid do Xabi Alonso, e o Carreiras é mais um que chega para reforçar o sistema defensivo do Real Madrid. Veremos se o Real Madrid fará mais alguma contratação para essa nova janela que começa, para essa nova temporada que começa no dia, em princípio, 19 de agosto, para o Real Madrid com o primeiro jogo de La Liga. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, e sempre lembrando, ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui, um beijo para todo mundo e eu volto no próximo vídeo.